Bom dia, isto aqui é o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Estamos aqui, é uma grande felicidade estarmos aqui reunidos para compartilhar um momento da Palavra de Deus, acompanhado com uma boa literatura e uma boa teologia. Isto é o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia, porque se a Bíblia é a Palavra de Deus, uma boa literatura, uma boa teologia é o tempero que torna esse momento de estudo da palavra ainda muito mais prazeroso e relevante. Hoje é um assunto que eu quero conversar com vocês a respeito da liberdade. Será que nós somos verdadeiramente livres? Será que nós sabemos e compreendemos o que é a liberdade? Eu sei que em alguns momentos se fala muito com relação à liberdade, sermos livres, como um termo um pouco mais relativo. Para nós, independência foi, para o venezuelano, independência foi guerra, morte, destruição, foi acabar com os sembradios, as cidades, teve terremoto, teve um monte de coisa. E foi uma luta pela liberdade, lutamos mesmo, lutaram, não? Eu não. Lutaram mesmo pela liberdade, e nós somos gratos por todos os que fizeram isso, mas quando eu era criança e nós estudávamos então as histórias de independência dos países da América do Sul, olhávamos para o Brasil com inveja. Nós falávamos assim, nossa, que bacana o Brasil, nem lutou, nem gastou uma bala para ter a independência. É claro que teve seus movimentos, suas lutas, suas revoltas, aqui pelo menos Tiradentes é o caso mais conhecido, aqui em Minas, que inclusive a nossa bandeira mineira fala liberdade ainda que tardia, não? Libertas quais será também. Mas sempre houve esse desejo de liberdade. Todos nós queremos a liberdade, por isso existe a rebeldia adolescente, por isso as pessoas desejam obter seus próprios empregos, ou alguns almejam uma liberdade financeira maior, então abrem seus próprios empreendimentos, investem no mercado financeiro, e lá vai. Não? Todo mundo quer ser livre. Ninguém gosta da escravidão, ninguém gosta de viver sob o jugo de alguém. E esse conceito de liberdade é o que nós vemos ao longo do tempo e é o que nós podemos pensar certamente de o que é ser liberdade, porque hoje, quando se fala de liberdade, se fala de um conceito como liberdade dos padrões morais antigos, dos padrões éticos antigos, liberdade para fazer o que eu quero, liberdade para andar aqui e fazer aqui. Mas quem é um pouco mais idoso, não, vai lembrar da revolução que houve nos anos 60, as drogas, o sexo livre, o fim do conceito de família, a famosa revolução de 1968. E essa geração foi condicionada justamente por esse ideal de querer não se encaixar mais de acordo com os padrões da sociedade ocidental, senão criar um novo padrão de sociedade. Essas pessoas dos anos 60 que criaram esse novo padrão de sociedade, lutaram para criar esse novo padrão de sociedade, são os pensadores, muitos deles são os pensadores ou os pais dos pensadores do movimento que nós temos hoje. Esse movimento que procura justamente a liberação das drogas, a liberação do sexo livre. Bom, o sexo não tem restrição, mas a questão dos direitos das minorias, da luta pelo estabelecimento do casamento homoafetivo e agora há um grupo que está lutando pelo estabelecimento da pedofilia como algo normal e assim vamos, não parece que hoje o sistema de pensamento ocidental, o pensamento que foi fundamentado no sistema judeu-cristão, hoje é considerado escravidão, é considerado opressivo. E quando olhamos então nossa realidade, quando olhamos para a Bíblia e vemos as pessoas comentar a respeito da palavra de Deus, não é um pensamento agradável dos que as pessoas falam. Não é uma questão tranquila. Inclusive, dentro das igrejas, nós sentimos
essa resistência a acreditar na suficiência das Escrituras ou na supremacia de Cristo dentro da nossa sociedade. Um dos livros que eu tenho justamente aqui atrás de mim é este aqui, um livro pequeno, mas um livro muito, muito bom que eu recomendo. Este aqui é o livro de John Piper e Justin Taylor. É um livro que foi, na verdade, uma série de conferências. O livro é este: A Supremacia de Cristo em um Mundo Pós-Moderno, de John Piper e Justin Taylor. Ele é da CPAD, da CPAD, não se consegue ver aqui. Isso, da CPAD. Ele que é da Assembleia de Deus. É um livro excelente e vai trabalhar muito os conceitos da nossa época. Para quem gosta da minha língua mãe, do espanhol, a Especialidades Juveniles, este livro de Conexión Posmo, de Félix Ortiz. Félix Ortiz é um teólogo espanhol, ele aqui. Ele, nos anos 90, escreveu um livro chamado Geração X. Não, Expediente X, que falava justamente da geração X, a geração da qual eu faço parte, a geração incompreendida. Se vamos um pouco mais atrás, nós vamos com C.S. Lewis, mais uma vez C.S. Lewis, e este livro potente, Cristianismo Puro e Simples. É um livro, possivelmente o livro mais conhecido em termos, no mundo cristão sobre C.S. Lewis, porque ele vai falar justamente da suficiência de Cristo na vida. E se está transformando um dos meus autores prediletos, o Timothy Keller, não tem como não falar deste livro, A Fé na Era do Ceticismo, da Vida Nova. Livro excelente. Por quê? Porque ele vai falar justamente deste tipo de coisa, sobre liberdade e tudo aquilo. Claro que aqui está, mais uma vez, o John Stott, com o Cristãos Desafios Contemporâneos. Não tem como não citar John Stott e esse livro potente, maravilhoso, da editora Ultimato. Então, quando nós olhamos isso e olhamos a realidade do mundo e o conceito de verdade, sem esquecer Francis Schaeffer, com A Morte da Razão, também um livro excelente. Quando olhamos, então, a questão da liberdade tem muito a ver com a questão da verdade. Por isso, o BLT anterior sobre a verdade puxa, então, este conceito de liberdade. Porque a liberdade, ela se relaciona com o meu conceito de verdade. O que eu acredito que é verdade vai determinar o meu conceito de liberdade, porque vai ser a minha verdade o que vai me tornar livre. Parece lhe dar uma ideia sobre alguém que falou isso, mas é claro que nós vamos lembrar imediatamente da pessoa de Jesus. Imediato. Nós não temos como não lembrar da pessoa de Cristo. Nós não podemos deixar de pensar em Jesus como aquele que tem a verdade, aquele que vai mostrar a verdade para o homem, aquele que vai certamente transmitir a palavra de Deus, o conselho de Deus a todos nós. Então, quando vemos isso, nós vamos ter que lembrar, então, que Paulo fala para os Gálatas, no capítulo 5, que nós fomos chamados à liberdade, a estarmos firmes na liberdade com que Cristo nos fez livres e não cair no jugo da escravidão. Também nós vemos, então, aquele diálogo de Jesus com aqueles discípulos em João capítulo 8, a partir do verso 31, a palavra de Deus fala assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conceito de conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, quando Jesus fala de conhecer, Jesus fala, a palavra grega aí seria gnosko, não? De conhecer por experiência e por observação. Então não é somente conhecer de uma maneira intelectual, é também conhecer de uma maneira completa, é observar, é ver e acreditar. Eu conheço porque eu vivo aquilo, não é que eu conheço porque eu estudei e pesquisei. Hoje o conceito de conhecer tem muito a ver com pesquisa, mas a palavra gnosko tem a ver também com a ideia da prática, do conhecimento que vem pela prática. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade, Jesus não está falando somente de um momento
intelectual da vida. Jesus está falando de um momento em que a pessoa vai experimentar essa verdade, vai viver essa verdade. E a verdade ali vai falar justamente sobre Jesus, sobre a expressão perfeita da verdade. É a realidade, a palavra verdade, é a realidade que se encontra na base da aparência, na essência e a veracidade. Então, quando Jesus fala, conhecereis a verdade, Jesus está falando de algo que é absoluto. Por quê? Porque essa verdade é o que vai tornar a pessoa livre. E livre ali, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o conceito de liberdade é quebrar correntes, é a pessoa então ser livre da escravidão. As palavras no Antigo Testamento para a liberdade tem muito a ver com a liberdade dos escravos. Lembramos de Isaías 61, quando fala que a função do ungido do Senhor era proclamar liberdade aos cativos. Esses cativos eram escravos. E não é à toa que Jesus usa esse texto em Lucas capítulo 4 para dizer, hoje essa palavra se cumpre. Então Jesus é aquele que veio para nos libertar. E Jesus fala isso. Jesus fala em esse texto, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conceito deu na cabeça dos judeus que ouviram um certo nó, porque eles falaram assim, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livres? Respondeu-lhe Jesus. E aqui Jesus vai explicar o conceito de liberdade e escravidão. Jesus fala, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. O homem é escravo daquilo que acredita e experimenta. Lembre o conceito de verdade. Verdade não é aquilo que nós cremos mentalmente, é aquilo que experimentamos, que vivemos. Quando o homem vive, então, o tempo todo no pecado, ele se torna escravo do pecado. E isso que Jesus está dizendo, tudo que comete pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza. Quando as pessoas desejam, então, justamente o que a pessoa deseja, pelo menos na entrada, ter mais sexo livre, os relacionamentos são afetivos, ou pensa na liberação das drogas, ou pensa na pedofilia. O que ele está querendo? Ele está escravizado do pecado e deseja mais e mais e mais pecado. Ele deseja se afundar na lama do pecado, se envolver com mais correntes de pecado ainda na vida. Por quê? Porque quem pratica o pecado se torna escravo. E a questão do pecado é que o pecado escraviza ainda mais. A pessoa deseja mais, a pessoa procura mais, porque o pecado não somente escraviza, ele vicia. E é um vício que deve ser quebrado. Por isso, Jesus fala no verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas usam muito o verso 38 sem o verso 36. Quando Jesus fala conhecereis a verdade, não é qualquer verdade. Quando Jesus fala que a verdade vos libertará, não é a educação que Jesus está falando. Não é conhecimento teórico. E por isso, usar João 8,32 para falar que a educação liberta, a educação formal da escola, é mentira. Porque é formação intelectual. Jesus está falando aqui de experiência de vida. E Jesus aí no verso 36 fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade vem quando nos encontramos com o Filho de Deus. Quando a nossa vida com o Filho de Deus entra no processo de transformação, de vida, de conversão. Quando encontramos em Jesus a essência do nosso viver, quando dentro da supremacia de Cristo nos rendemos ao Senhor em esperança, em fé, em arrependimento. Ali é quando nós experimentamos a liberdade. Liberdade de quê? 3 coisas. Em Romanos, Paulo vai dizer que somos livres. No capítulo 6, Paulo fala que nós somos livres do poder do pecado. Jesus fala que quem pratica o pecado, quem comete o pecado é escravo. Paulo fala, na cruz, o poder do pecado em nós foi desfeito. No capítulo 7, Paulo vai dizer que o poder condenatório da lei em Cristo também foi tirado. No capítulo 7. No capítulo 8,
No capítulo 7. No capítulo 8, Paulo vai dizer que essa liberdade é alcançada pela ação do Espírito de Deus na nossa vida, que vem através do sacrifício de Jesus na cruz como oferta ao Pai. Então, quando nós pensamos na liberdade, nós temos que pensar automaticamente em Cristo como Ele, o supremo libertador. Em 2 Coríntios 3,17, Paulo escreve que o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí há completa liberdade. Liberdade é relativa, porque nós somos livres de alguém para nos tornar servos do outro. Quando alguém fala, eu tomo minhas próprias decisões, eu falo o que eu quero, eu vivo como me apraz, isso é mentira. Ele vive escravo do pecado. E ele vive escravo de uma ideologia que lhe faz ver que ele é livre, quando na verdade ele é escravo das suas paixões e desejos. Nós somos livres para andar no Brasil todo. Nós somos livres para andar no Brasil todo. Porém, se você entrar num parque nacional e tente então fazer um desmatamento dentro de uma área protegida, é crime. Mas nós somos livres. Mas nós não somos livres para fazer o que queremos. Por isso existem as leis. Nós somos cidadãos livres, porém a justiça não pode ser tomada dentro do nosso próprio conceito de justiça. Existem então os tribunais e os juízes que vão estabelecer o certo e errado. A liberdade ela é estabelecida sobre fundamentos de justiça, sobre demarcações próprias dentro do contexto social que vão manter essa liberdade restrita para a satisfação completa dos direitos com o cumprimento satisfatório dos deveres. Isso é liberdade. Pensar que a vida não tem deveres e que nós podemos fazer o que queremos, na verdade, é viver fora do contexto da lei. Tente viver do seu jeito, ou na rua, algum lugar. Vocês vão pensar que você é louco. Que se você quiser andar do jeito que você quer, falar as coisas que você quer e agir do jeito que você quer, fora do contexto da lei, no pior das hipóteses, as pessoas vão pensar que está louco. Em outro contexto, pode ser preso, porque vai infringir a lei. Quando nós pensamos na liberdade moral, nós temos que pensar que também há um conceito que fala muito na nossa vida, e é a lei de Deus. A lei de Deus que foi estabelecida justamente para que nós possamos, dentro do contexto da sua vida, dentro da essência de Deus como autor da lei, viver de tal maneira que for do seu agrado, do seu aprazo. Essa é a liberdade. É a verdadeira liberdade. Quando nossa vida se encontra com Deus, quando encontramos em Deus essa satisfação do ser. Por isso, Paulo fala para os coríntios que nós não podemos cair naquele jogo de viver ancorados no passado. Deus nos chamou à liberdade, uma liberdade gloriosa, uma liberdade preciosa. Não podemos pensar como cristãos que a liberdade é fazer o que eu quero. Nós não podemos pensar como sociedade que a liberdade é fazer o que eu quero. Nós temos que pensar que a verdadeira liberdade é sermos servos de Cristo. Paulo fala isso também. Nós somos livres do pecado, mas somos servos de Deus. A palavra servos ali pode ser traduzida como escravos, no sentido de que nós estamos sob o jugo de Cristo. Isso não é escravidão opressiva, é uma escravidão de serviço fundamentada no amor e na graça do Senhor. Então, eu quero encerrar este momento devocional, este BLT, justamente para analisar o nosso conceito de liberdade. Nós pensamos que liberdade é fazer o que eu quero. Eu estou, em primeiro lugar, me enganando a mim mesmo. Estou querendo ser um escravo das minhas paixões. Isso não é liberdade. Se o juiz me pegar, eu serei preso em prisões eternas. Mas, se eu quero entregar, então, minha vida a Jesus e permitir, então, se eu quero viver realmente a verdadeira liberdade, eu devo entregar meu coração a Jesus e pedir a Jesus, então, que entre na minha vida e que Ele faça de mim o que Ele quer para viver de acordo com a sua lei.
Isso é verdadeira liberdade. A liberdade de andar neste mundo, agradando a Deus, vivendo para Ele, entregando o coração. É a hora realmente de experimentar a verdadeira liberdade. Você quer viver na escravidão das suas ideologias? Tudo bem, você pode fazer isso, somos livres para isso. Mas, no dia da nossa morte, se o juiz da terra achar que a sua vida foi achada culpada, você não pode condenar o juiz por ele ser justo. Mas se nós vivermos de tal maneira que Deus possa se agradar da nossa vida, pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, pela fé nele, o que nós vamos ouvir é: entra no repouso do seu Senhor. Experimentar a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. No mundo teremos aflições, mas nada se compara com a glória vindoura que a nós está reservada por Cristo Jesus, pela liberdade que nós temos alcançado. Por ser livres, nós podemos pensar, viver e andar, amando a Deus e o próximo, servindo a Deus com alegria. Este foi o BLT, gostou do BLT? Então faça o seguinte, então se inscreva e neste canal do YouTube, no canal do Facebook e coloque as atualizações. Também nós estamos no Spotify, no Deezer. Entre também ali e participe deste tempo conosco. Isto foi o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia, porque se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa teologia acompanhada de uma boa literatura é o tempero que torna nosso estudo bíblico ainda mais prazeroso. Um conhecimento que é de experimentar e não somente intelectual. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Isto foi o BLT.